Escritura pública. Tabelionato de notas, escritura pública, requisitos e contratos translativos. O conceito e a tríplice natureza jurídica da escritura pública. Bom, é um instrumento público lavado por tabelião em seu livro de notas, com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir ato, fato ou negócio jurídico, dotado de fé pública e apto a fazer prova plena. Os três elementos principais são contra a natureza jurídica da escritura. A escritura é um ato jurídico formal, ela é prova pré-constituída e é meio de prova documental. Anatomia do ato, requisitos gerais previstos no artigo 215 do Código Civil. A escritura pública possui três estruturas, uma zona superior, que nós podemos dizer que é a cabeça da escritura pública, com a introdução. Lá encontra-se data, local da realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes, representantes e testemunha, qualificação completa, com nome, nacionalidade, estado civil, nome, o regime de bens do Estado Civil, profissão e o domicílio. A zona central, negócio jurídico, é o corpo da escritura. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Referente a referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais, que dão legitimidade ao ato ou negócio jurídico. A zona inferior, né, o fechamento, o pé, declaração da leitura na presença de todos ou lida por todos. Assinatura e encerramento do ato. Partes, comparecentes, tabelião e substitutos. Fato idiomático aqui, a solução da barreira linguística. Imagine que apareça alguém querendo num tabelionato e ele comparece, mas ele não sabe a língua nacional, não sabe a língua portuguesa. E o tabelião também não entende. Então, a solução é o comparecimento de um tradutor público para servir de intérprete, ou, na ausência de tradutor público na localidade, outra pessoa capaz que tenha idoneidade e conhecimento bastante, e fica isso a critério, a discricionalidade, o juízo do tabelião escolher essa pessoa. Fronteira da propriedade, título versus modo. A escritura pública, ela funciona como se fosse uma ponte entre o direito das obrigações e o direito real. A ponte, o título, na escritura pública apenas formaliza o negócio jurídico, ela não transfere a propriedade do imóvel por si. A travessia ou o modo registro no cartório de registro de imóveis competente é o que efetivamente produz os efeitos reais e transfere a propriedade. O veículo de transferência, escrituras translativas. Escritura, o recipiente. Definição central. Formaliza o negócio jurídico que transfere de transferência patrimonial. Depende de registros no cartório de registro de imóveis, para ter efeito de direito real. Nós temos compra e venda, dação e pagamento, permuta e doação. Vamos a cada uma delas. Compra e venda, motor padrão, no artigo 108 e 481 do Código Civil. Conceito: vendedor se obriga a transferir domínio de coisa incorpora o comprador, mediante pagamento de preço em dinheiro ou valor fiduciário. Características: consensual e solene, bilateral, sinalagmático, oneroso, comutativo e aleatório. Consentimento: nós temos ali capacidade jurídica e a legitimação para o ato. Isso diz respeito ao consentimento, o elemento subjetivo. Elemento objetivo, diz respeito ao objeto. Existência, determinabilidade do objeto, comerciabilidade e transferibilidade desse objeto. Preço, pecuniariedade, seriedade e certeza com relação ao preço. Dação em pagamento, uma rota alternativa. Conceito: credor aquece em receber do devedor objeto distinto do que foi constituído na obrigação de origem para extinguir a dívida. Nós temos uma obrigação de origem, uma coisa diversa e a desobrigação. Existe aqui uma disputa de natureza jurídica. Uma corrente minoritária que diz que tem natureza jurídica de inovação e uma corrente majoritária de Orlando Gomes que fala que é uma negociação liberativa, mas uma convenção quanto à modalidade de pagamento. Então, nós temos uma divergência doutrinária. Uma corrente minoritária que tem natureza jurídica, a dação e pagamento é natureza jurídica de inovação, e uma corrente majoritária que a dação e pagamento tem natureza de negócio liberatório, mas mais a convenção quanto à modalidade de pagamento. Requisitos acumulativos. Nós temos um débito vencido, um animus solvendi, uma vontade de
de quitar, dissolver a dívida, mais um pagamento com coisa diversa e mais a anuência do credor. Permuta é uma troca direta. Conceito base: negócio jurídico bilateral que envolve troca direta de bens ou direitos. Regime jurídico: aplica-se as mesmas regras da compra e venda no artigo 503. Imagine um carro, ele é feito uma troca em uma casa, por exemplo, uma permuta. O ponto de equilíbrio entre a dação e pagamento é a permuta contorna, que tem uma pegadinha. Como classificar o negócio quanto à troca de bens mais um complemento em dinheiro? O critério matemático. Vamos lá, dação e pagamento. É dado um carro, por exemplo, um bem com menor valor, 50% do valor total, e mais um dinheiro com maior valor. Regra: o valor do bem é inferior à metade do valor total do negócio. Então, aqui nós estamos diante de uma dação em pagamento, quando a regra é o valor do bem é inferior à metade do valor total do negócio. E a permuta em torna? Imagina a seguinte possibilidade: uma casa, um bem com um valor maior. E o dinheiro é dado como complemento. A regra: o valor do bem ele é superior à metade do valor total do negócio jurídico. O dinheiro atua apenas como um complemento. Isso é permuta contorna. O valor do bem ele é superior. Então, a diferença da ação em pagamento: o valor do bem é inferior, e na permuta contorna, o valor do bem ele é superior. Superior à metade do valor do negócio jurídico. Dação, a transferência unilateral. Nós vemos o artigo 538. Doador e donatário, elemento subjetivo da transferência unilateral. Imagine a mecânica desse instituto. O doador obriga-se a transferir bem do seu patrimônio por liberalidade ao donatário, que simplesmente aceita ou presta um encargo. A natureza jurídica é um contrato consensual, não real. É um contrato unilateral. A prestação incumbe apenas ao doador. Atenção à exceção: doação pura, feita absolutamente incapaz, dispensa a aceitação. Artigo 543 do Código Civil. Matriz do diagnóstico: espécies críticas da doação. Vamos dizer ali um sinal vermelho. Doação universal, ela é nula. Doação de todos os bens, sem que o doador faça reserva de usufruto necessária para gerar renda suficiente para a sua subsistência. É nulo. Sinal vermelho. Sinal amarelo, ela é restritiva. Doação inoficiosa. Artigo 548 e 1642. Inciso 5 do Código Civil. 1. Valor que excede a parte disponível da herança, calculado ao tempo da liberalidade. 2. Feitos por cônjuge adúltero ou concubino em afronta à sociedade conjugal. Então, isso se chama uma doação inoficiosa. Vamos lá. Nível verde, condicional. Doação ao nascituro. Artigo 542 do Código Civil. Doação pura e simples, mas aceitação pelo representante legal. Mecanismo: condição suspensiva. Caduca se o nascimento for sem vida. Então vamos lá, doação ao nascituro é uma doação pura e simples, mais uma aceitação pelo seu representante legal. Mecanismo: tem condição suspensiva. Se ocorre o nascimento sem vida, então ela não se efetiva. Mas há o sinal verde para se ter feita a doação ao nascituro. Síntese do dossiê de contratos translativos. Ação principal: compra e venda. Transferência por preço monetário. Ação principal: doação. Substituição do objeto da dívida. Ação principal: permuta. Troca de bens e direitos. Ação principal: doação. Transferência por liberalidade. Natureza da prestação: compra e venda. Bilateral, sinalagmático oneroso. Natureza da prestação: doação. Negócio jurídico bilateral.
Natureza da prestação permuta, bilateral e oneroso. Natureza da prestação doação unilateral, via de regra. Ponto de atenção. Na compra e venda, exige registro para efeito real. Ponto de atenção na doação, o bem substitutivo, ele precisa ser inferior a 50% do valor. Ponto de atenção na permuta, o bem principal, ele precisa ser superior a 50% do valor. Enquanto na doação, o bem substituído tem que ser menor a 50% do valor. Na permuta, o bem principal precisa ser maior a 50% do valor, que daí estaríamos falando de torna. Na doação, ponto de atenção, limite de validade. Quando é inoficiosa e quando a doação ela é universal.